gente, bom dia. Tudo bom com vocês? Mandei um bom dia já no chat. Hoje retornando com o usuário fake, né? Outrora ele aparecia bastante. Hoje retornando aí o nosso usuário fake. Certo? Estou dando uma aproximadinha aqui para a gente poder ter uma visualização melhor. Vamos ver aqui. Tudo certo. Hoje, então, gente, vamos dar uma passadinha finalizando o capítulo de trigonometria. Vamos falar de lei de senos e cossenos e, logo em seguida, já vamos caminhar para a parte final aí, antes do nosso revisão, que é a parte de geometria plana, né? A gente tem que ver essa parte aí. Depois a gente vai ver a espacial na sequência, tá certo, gente? Então, hoje a aula vai ser um pouquinho dinâmica, mas nada muito pesadinho, né? Como sempre, eu vou trazer de uma forma bem leve aí para a gente poder debater, tá? Então, basicamente, hoje é dia de lei dos cossenos. Eu já tinha postado esse material de lei de senos e cossenos lá, tinha avisado na aula anterior, e o material de geometria já está disponível lá na aula do dia 28, tá? Então, se vocês abrirem ali o nosso ambiente virtual, vocês vão encontrar o material já postado para sequência aí dos nossos assuntos. Beleza? Então tá ali. Dito isso, vamos começar falando desse cara, lei dos senos e cossenos. Bom, a primeira coisa a gente tem que pensar que, até então, o nosso foco principal era o triângulo retângulo. E aí nós tínhamos a relação dos ângulos internos alfa, a gente tinha ali o cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa. Bom, isso aqui falando sobre o triângulo retângulo. O problema é que esse triângulo nem sempre ele é retângulo. Ele pode ser um triângulo obtusângulo. O isósceles, né, se a gente pensar o triângulo isósceles, não, o triângulo acutângulo, né? A gente está falando do retângulo, vamos falar do acutângulo. Um acutângulo, vamos botar aqui, só para a gente ter legenda. Um triângulo acutângulo, vamos pegar um exemplo, o próprio triângulo equilátero, né? Que, lembrando desses conceitos, é porque o maior ângulo dele é o ângulo que marca a relação, né? Nesse caso aqui, o maior ângulo é o de 90 graus, e nesse caso, o maior ângulo é o de 60 graus. Então, ele é um ângulo agudo, né? Ele está entre 0 e 90 graus. Retângulo, porque ele é exatamente o ângulo de 90 graus, isso a gente já tinha visto anteriormente, e aí depois a gente vai falar dos demais. Mas, na prática, o que eu quero que vocês observem? Esse aqui dá para a gente calcular de boas pela razão trigonométrica. Esse daqui, ele, apesar de ser um agudo, um acutângulo, tu pode deduzi-lo a partir de uma bissetriz, né? Uma reta bissetriz é uma reta que corta o ângulo principal no meio. Então, a gente vai cortar essa figura no meio e a gente consegue criar dois triângulos retângulos a partir dessa relação, ó. Certo? Então, a gente consegue deduzir essa figura em dois retângulos e aplicar a razão trigonométrica. Então, isso aqui seria um acutângulo. E quando a gente fala de um triângulo obtusângulo, que aí nós vamos pegar esse caso aqui. Nós vamos ter um triângulo que ele vai aparecer desta forma aqui, como se fosse um triângulo oblíquo, né? E aí ele pode vir com um ângulo maior que 90 graus e menor que 180, por exemplo, de 120 graus. E aí a gente não consegue mais utilizar as ferramentas de razão trigonométrica que outrora nós usávamos. A gente não consegue mais usar essa relação. Então a gente tem que apelar para uma outra alternativa. E aí, nesse caso aqui, neste caso especial, é que começamos a falar de lei dos senos e cossenos. Certo? Então, nesse tipo de triângulo que nós vamos acabar trazendo essa relação. Até aí deu para entender, gente? Então, esse aqui e esse aqui dá para a gente usar ainda a razão trigonométrica clássica, tradicional. Nesse daqui, já não conseguimos usar mais essa relação. E aí a gente vai ter como, basicamente, a gente gosta de convencionar
as letras ABC. Então, eu sempre uso o A como uma medida oposta a esse ângulo. Tá? É um padrão que eu acabo criando que funciona para a gente marcar a relação. E aí a gente vai ter outras dimensões B e C, que aí vocês tanto fazem vocês colocarem a ordem, né? Eu sempre coloco no sentido horário aqui. Então, vai ficar A, B, C. E aí, então, a gente tem catetos aqui, né? A gente não tem cateto, marcadamente falando, não teríamos hipotenusa nem cateto, nós teríamos segmentos. Então, falando um pouco sobre essa relação. Então, vamos ver como é que a gente identifica quando utilizar a lei de senos e cossenos, que é mais da identificação. A gente não precisa ficar enrolando muito, a gente tem que saber usar. Então, como é que funciona? No caso dos senos, uma das peculiaridades que nós vamos encontrar é que dentro desse triângulo, nós vamos ter sempre dois ângulos, né? Nós vamos ter dois ângulos e vamos ter, no caso, uma medida que a gente conhece, por exemplo, um A e um B. Então, a gente vai ter sempre relação com a medida. Uma dessas a gente vai ter como incógnita, tá? Vamos botar um X aqui. Então, basicamente, é essa relação. A gente vai ter dois ângulos conhecidos, uma medida conhecida e uma incógnita, que a gente não conhece. Então, essa aí vai ser a sequência natural da coisa. Isso aí no caso da lei dos senos. Como é que ela se constrói em termos de relação? Sempre vai funcionar da seguinte forma. Eu vou sempre olhar para a medida versus ângulo oposto. Medida versus ângulo oposto. E aí nós montamos duas razões. Ó, A, seno. Agora olha para o ângulo oposto. Seno de alfa igual a x seno de θ. Beleza, já montou a relação. Então, basicamente, lei dos senos vai ser isso. Então, a gente pega sempre a medida e no numerador, denominador vai ser o seno do ângulo oposto. Depois pegamos a segunda medida, numerador, seno do ângulo oposto. Essa é a lógica que a gente monta. Tá bom, gente? Deu para entender essa primeira parte aí? Talvez fique um pouquinho confuso, mas a gente já vai ver um exercício relacionando essas medidas. Então, vamos pegar ali no nosso material, a gente tem alguns exercícios bem ilustrativos, que ele fala do... Deixa eu ver aqui. Vamos usar ali o número 3, ali, logo depois da parte teórica ali, que explica um pouco das fórmulas, a gente tem o número 3, calcule o valor de x no triângulo a seguir. Tá? Todo mundo conseguiu acessar o material aí, gente? Só confirme para mim, por gentileza. Beleza. Temos confirmações aí. Então, ali no número 3, ele é um exercício dissertativo, tá? Então, vamos desenhar aqui um esbocinho dele. Ficaria mais ou menos isso aqui. O ângulo de 60, o ângulo de 45. Um ângulo de 45 e 10 centímetros no ângulo oposto aqui, 10 centímetros e x aqui embaixo. Ele quer a medida da incógnita. Então, observem que o modelo é muito similar ao que eu passei aqui de forma genérica. Nós temos o quê? Dois ângulos conhecidos, uma medida conhecida e outra que a gente não conhece. Então, o que a gente vai fazer para relacionar isso? Pega medida conhecida, ângulo oposto. Seno do ângulo oposto. Seno de 60 nesse caso. Igual medida seno do ângulo oposto. Seno de 45 graus. Monta aí. Então, está montada a lei dos senos. Agora,
a gente faz o quê? Substitui aqueles senos de 60 e de 45 pelos suas respectivas razões. Então, nós vamos escrever isso aqui como 10 dividido por seno de 60, que seria a raiz de 3 sobre 2. E depois x seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Logo em seguida, a gente vai ter, então, uma relação, né? A gente vai ter que, enfim, isolar a variável x. Então, uma das formas que eu acho bem interessante de fazer esse modelo é o quê? Multiplicar o cruzado como se fosse uma regrinha de 3, ó. Quando a gente tem frações e uma igualdade no meio, a gente pode fazer isso. Então, a gente já resolve aí boa parte dos nossos problemas algébricos. Depois, na sequência, nós vamos ter 10 vezes 2, raiz de 2 sobre 2. E depois, raiz de 3 sobre 3. 2, né? Raiz de 3 sobre 2 vezes x. Beleza. Tem coisas que a gente pode cortar, tá, gente? Olha só, dica que isso aqui vai otimizar a tua vida no Enem. Quando tu tem produto, e tu tem o mesmo denominador de um lado e de outro, tu pode cortar já, porque na prática, quando tu passar para o outro lado, tu vai cortar. Então, para a gente não perder muito tempo, a gente já corta aqui, ó. Corta aqui, tá? Já era. Então, menos uma coisa para a gente se preocupar. Logo em seguida, a gente faz o quê? Passa essa raiz de 3 para o lado oposto. Então, essa raiz de 3 aqui, ela vai passar para cá, dividindo. A gente vai poder escrever isso como 10 raiz de 2 dividido por raiz de 3 igual a x. E aí nós caímos no problema de racionalização. Racionalizamos essa fração, essa razão. Né? Vamos multiplicar por raiz de 3 e raiz de 3, né? Porque a referência nossa é sempre o denominador. Logo em seguida, a gente vai ter aí alguns modelos finais. Aí estamos quase caminhando para o final do nosso problema. A gente vai ter 10. E aí, multiplicando raiz de 2 por raiz de 3, nós temos uma raiz de 6. E aqui nós eliminamos o radical, né? Fica a raiz de 3 ao quadrado. Mesma coisa que a gente cortar aqui índice com expoente. E aí ficamos com o valor de x igual a 10 raiz de 6 sobre 3. Então, aqui não cabe mais nenhuma simplificação. Esse aqui seria o resultado definitivo. Então, 10 raiz de 6 sobre 3 seria o nosso resultado. Tá bom, gente? Deu para entender essa relação? Esses cálculos? Alguma dúvida que vocês tenham ficado aí na visualização? Digam aí para mim. Professor, eu não entendi para que serve esse alfa. Não é dessa questão, mas que serve esse alfa? Tipo, seno ao quadrado de alfa, mas cosseno ao quadrado de alfa? Uhum. As letras gregas, na verdade, elas entram aí para marcar ângulo, tá? Então, tem alguns livros que vão escrever assim, ó. A letra de acordo com o vértice, por exemplo, se a gente tivesse um vértice A, um vértice B e um vértice C. Geralmente, vértices são denominados por letras maiúsculas. Então, eles poderiam escrever isso aqui nessa versão, ó. Seno de A e um tiozinho, assim. Não, seria a mesma coisa, tá? Seria referente a ângulo. Mas o que é mais utilizado é uma letra grega para marcar o ângulo. Então, é para um ângulo qualquer, um ângulo genérico. Por exemplo, ele pode ser 60, pode ser 45. Aí vai ser uma questão mais de posição. Nesse caso, fazendo uma analogia, ó, eu tenho esse modelo genérico. Então, quem é que ocupou o espaço dele lá? Ó? O A, no caso, seria o 10. O seno de alfa, o alfa acabou sendo 60 graus nesse caso. Tranquilo? Deu para entender essa relação? Ah, tranquilo. É um ângulo qualquer, então. É um ângulo qualquer. Então, vai depender do ângulo que vem no exercício. O que é importante entender nessa relação? Porque quando a gente fala de lei dos senos, como é que a gente vai... a gente vai olhar para o modelo aqui, o exercício. Vamos dizer que eu não sei como identificar se é lei de senos ou cossenos. Daí veio o professor e disse, tu tem que olhar se tem dois ângulos e uma medida conhecida. É simples isso.
É desse jeito que a gente faz. 2 ângulos foram dados e uma medida conhecida foi dada. Então, nós temos esses 3 elementos. É lei dos senos. Certo? Deu para pegar essa visão? Confirmem aí, gente. Se tiver alguma outra dúvida, vocês podem ir interrompendo, intervindo. Pode abrir também o microfone, aí não tem problema, né? Pode, Gabriel. Entrou uma pergunta aleatória ali. Perguntas aleatórias. Aquela ali agora entrou. Tá, então, boteta. Qualquer letra grega pode usar, tá, Gabriel? Qualquer letra do alfabeto grego. E também se for fazer... eu resolvi buscar exercício na internet. E aí eu vi que tinha essa simbologia. É a mesma coisa, tá? Não se preocupe. Tá marcando o ângulo também. E o mais legal dessa simbologia é que ele diz aonde que o ângulo está, né? Que ângulo ele está falando, né? Ângulo no vértice A. Então já fica claro que é nesse cantinho aqui que está o ângulo. Tá? Então, um exemplo de lei dos senos. Vamos ver um exemplo de lei dos cossenos. Tá? Lei dos cossenos. Lei dos cossenos geralmente é o que tem de mais chato de fazer. Geralmente. Porque ela tem mais elementos para a gente lembrar da notação, enfim. Essa daqui ela é mais fácil de associar. Já a lei dos cossenos é um pouquinho... Não digo que é chato, né? Mas não sei. O pessoal geralmente reclama um pouco. Então vamos lá. Cossenos agora. Então, nos cossenos vai ser o contrário, gente. Ó. Enquanto naquele modelo nós tínhamos 2 ângulos e uma medida, nesse caso a gente vai ter 2 medidas. Vamos pegar aqui. 2 medidas, vamos chamar de A e B. E aqui nós vamos ter um ângulo. Tá? Isso aqui vai ser o que vai marcar a relação. E aí, geralmente, a terceira via, ou seja, a variável em questão que a gente quer descobrir, ela está na terceira medida. Então, primeira coisa, identificar ela. Lei dos senos, 2 ângulos e uma medida dada. Lei dos cossenos, 1 ângulo e 2 medidas dadas. Tá? Então, essa é a lógica que a gente aplica nela. Como é que ela funciona? Vai trabalhar basicamente... Deixa eu mudar as letrinhas para ficar já didático. B e C, do jeito que eu passei. A gente vai escrever isso aqui como um teorema de Pitágoras, tá? Como se fosse um teorema de Pitágoras. Então, nesse caso, vai ser assim, ó. X quadrado, esse é o maior ângulo, faz de conta que ele é uma hipotenusa, né? B quadrado mais C quadrado. Então, vocês viram que o que eu utilizei foi como se fosse um teorema de Pitágoras. Agora, o que acontece? Essa parte diferente é que o pessoal tem dificuldade de lembrar, ó. Menos 2BC. Aí tu pega esse B e esse C que tu colocou aqui. Nos catetos, né? Entre aspas. E vezes o cosseno do ângulo alfa. Do ângulo em questão. Então, essa segunda parte que tem o complemento. A primeira parte é um teorema de Pitágoras. A segunda parte, menos 2BC cosseno do ângulo. Beleza, gente? Deu para compreender essa relação aí por hora? Melhor que isso é a gente aplicar, né? Fazer um exercício relativo a esse assunto para ver como funciona na prática. Então, uma das táticas para lembrar desta lei é justamente lembrar do Pitágoras. Vamos pegar o exercício número 1 ali, ó. Número 1. Descubra o valor do lado X do ângulo no triângulo abaixo. Então, ali ele dá um triângulo. Número 1. Então, esse triângulo está mais ou menos assim. Aqui num dos catetos ele tem 3 centímetros. Nesse ele tem 4 centímetros. O ângulo em questão é de 60 graus aqui.
e a medida em questão, ele quer saber essa oposta. Então, vamos lá. Sempre a referência, sempre quem vai ficar aqui, isso é uma coisa que vocês têm que memorizar, sempre quem fica na hipotenusa é a maior medida, ou a medida oposta. Eu gosto sempre de usar a outra referência, porque como esse triângulo aqui, por exemplo, ele parece ser mais fechado, ele parece ser mais comprido aqui assim, ó. Então, a melhor forma de lembrar quem é que vai aqui nessa posição é a medida oposta ao ângulo. Ponto. Ó, olhou a medida oposta ao ângulo, tá? É o que vai ficar ali naquela posição, tá? Então, uma dica que eu dou para não ter confusão lá no futuro. Logo na sequência, a gente organiza, então, esses valores. Então, vai ficar x² igual a 3² mais 4² menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno, fazendo um cantinho aqui, de 60 graus. Então, já escrevi aqui a anotação. Vamos agora executar esses cálculos. Então, vai ficar 9 aqui. Aqui vai ficar 16. Menos 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4, 24. E o cosseno de 60. Cosseno de 60 graus vai ser, então, lembrando da nossa tabela, vai ser 1/2, né? Deixa eu colocar 1/2 aqui no lugar. Beleza? Dito isso, o que a gente faz? Aqui a gente mantém o x², é lógico, né? E somamos. Então, aqui vai dar 9 mais 16 vai dar 25. Aqui vai ser menos 24, é a mesma coisa que 24 dividido por 2. Aqui essa fração a gente multiplica, fica 24 por 2. E isso vai acabar gerando 25 menos 12. E aí a gente pegar 25 menos 12, ele sobra 5 menos 2 dá 3. E 2 menos 1 dá 1, dá 13, né? x². Logo, isso aqui vai ficar x igual a raiz quadrada de 13. Então, esse aqui seria o resultado, ou seja, a medida referente a x, né? A medida oposta ao ângulo. Seria a raiz de 13. Se a gente fosse pegar aí um valor aproximado, assim, né? Isso aqui daria mais ou menos uns 3, alguma coisa, né? Então, isso aqui faz sentido, ó. Aquela tese que eu tinha colocado para vocês, que vocês não podem tomar aqui a medida maior, diferente da hipotenusa, né? Lembra que na hipotenusa a gente tomava. Bom, a hipotenusa vai ser sempre aqui, quando a gente vai fazer o teorema de Pitágoras, ela fica nessa posição por ela ser a medida maior. Mas aqui a gente não pode tomar isso como verdade. Aqui a gente tem que pegar o ângulo oposto à medida, ou a medida oposta ao ângulo. Porque aqui já deu 3, alguma coisa. Essa medida aqui, ó, da lateral deu maior que essa. Então não faz sentido. Então a gente não pode associar o Pitágoras tradicional. Tem que usar essa outra metodologia para poder pensar a posição da medida. Certo? Deu para entender essa parte? Sim, não? Perguntas? Perfeito. Então não tem muito mistério aí, é isso aí e deu. Não tem muito frescura. O que tem de problema aí, na verdade, não é um problema, porque a gente já tem agora essa experiência de saber substituir as razões trigonométricas. Nesse caso, a gente nem trabalha com elas, né? A gente só pega lá a tabela dos arcos notáveis, procura o ângulo e substitui. Não tem muito mistério. E algumas questões algébricas que a gente vai acabar geralmente tendo que dar conta, por exemplo, de uma racionalização, entre outros, a gente vai ter que dar conta desse recado. Entrou uma pergunta aí no nosso chat, deixa eu ver aqui, rapidão. Não entendi o que tu falou no final, Sor. Quando depende de qual final agora ficou. Me especifica aí qual parte que tu não entendeu. Da resposta? Aqui? Não, eu falei que a resposta, por exemplo, ó, a raiz de 13, se a gente fosse tirar a raiz dela, ela daria 3, alguma coisa, tá? Então, a aproximação dela.
E aí a gente não pode tomar como verdade que nem lá nas razões trigonométricas tradicionais, quando ele é retângulo, triângulo, que a hipotenusa é a maior medida, porque isso aqui não é verdade. Ó. A gente não pode chamar isso aqui de hipotenusa, tá? Porque ela fica, ó, se a gente olhar essa primeira parte da lei dos cossenos, ela parece com Pitágoras, mas não é a mesma relação. Então, a posição desse x aqui, ou seja, ou essa posição em si, não necessariamente, daqui a pouco ele pode perguntar, o x está aqui, ó, e aqui eu tenho um valor. O que tu tem que memorizar? A referência. Esta posição, ela está sempre oposta ao ângulo, tá? Esta posição aqui, antes da igualdade. E aí, naturalmente, eu não posso seguir aquela teoria da hipotenusa tradicional, que é a maior medida, né? Porque aqui, eu tirando essa raiz, deu 3, alguma coisa. Sei lá. Deixa eu ver essa raiz rapidinho aqui, já tiro. Aqui, achei meu instrumento. Ó. Não vou aproximar nada hoje. Vou pegar e usar a calculadora. 13. Ó, deu 3,60, né? Aproximadamente. Então, 3,6, né? Podemos dizer. X é aproximadamente 3,6. Então, essa medida deu menor que o 4, ó. Deu maior que essa aqui, mas deu menor que essa aqui. Então, a gente não pode chamar de hipotenusa. Nunca podemos cair nessa armadilha de chamar de hipotenusa. Tá bom? Conseguiu pegar aí, Gabriel? Beleza. Pode ser. Na verdade, tem a ver. Tem a ver. Tá? Tem a ver. Vou explicar para vocês. Tá, vou ter que dar spoiler. Tá? É que o trabalho, lá, é que seria a força vezes a distância, né? E aí teria um cosseno junto. Esse cosseno que aparece lá é muito parecido com o que aparece aqui. Só que lá a gente trabalha com uma perspectiva de vetor, né? Então, pegando aí, fazendo uma associação ao trabalho aqui. Então, por exemplo, quando eu tenho um cidadão empurrando um bloco aqui, em linha reta, ele está executando um trabalho, sei lá, com força de 20 newtons, e ele vai percorrer uma distância aqui do 0 até 10 metros. Então, a gente tem aqui o trabalho igual a força vezes a distância e vezes o cosseno do θ. Só que o que acontece? O cosseno ele sempre vai existir na fórmula do trabalho. Só que ele é facultativo quando ele está na horizontal. Na horizontal a gente não tem inclinação. É como se o ângulo em si ele estivesse em 0 grau. Se eu começar a inclinar esse vetor, aí sim eu vou ter um ângulo associado. Mas na prática, o que a gente tem aqui? A gente tem, substituindo o 20 vezes o 10 metros, vezes o cosseno de 0 grau, porque ele não tem inclinação nenhuma. E aí o cosseno de 0 grau lá na nossa tabela, a gente sabe que ele é 1, né? Vai ficar 200 vezes 1, é o próprio 200. Então é como se eu não precisasse colocar ele, entre aspas, né? Então seria em joule aqui. Tá. Gente, eu dou esses pitacos em física porque eu dou aula de física também. Tá? Mas na prática é isso aqui que acontece. Aí se o bonequinho tiver inclinado, né? Se eu tiver, sei lá, empurrando um objeto num plano inclinado, melhor. Aqui no plano inclinado não vai funcionar muito. Vamos pegar aqui, bonequinho. Ele está empurrando o negócio, mas esse ele está empurrando meio que de baixo para cima, assim. Então a força dele está assim. 25 newtons. E aí o ângulo aqui em questão
Ele aplicou um ângulo de 30 graus aqui. Inclinação de 30 graus aqui o vetor. E aí, então, quando vai calcular o trabalho, ele altera daí o valor. Então, vamos pegar aqui um modelo só para comparar. É bom que é trigonometria junto, né? Então é legal de entender. Então, aqui no caso do trabalho, ele vai ficar força vezes a distância, então vai ser 25. Vamos pegar os mesmos 10 metros. 10 metros. De 0 a 10. Vezes 10 vezes o cosseno de 30 graus. Então, aqui vai dar 250. Vamos botar os mesmos 20 aqui, até para a gente comparar os valores. Né? Mesmos 20. Que a gente compara, né? Fica mais interessante a proposta. Vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. Isso aqui dá aproximadamente 200 vezes 1,7. Então vai dar 200 vezes 1,7. Isso vai dar 340. W 340 Joule. Ou seja, vocês estudarem física que trabalho é energia consumida. Então, o que isso tem lógica, né? No momento que eu vou empurrar uma coisa para frente, eu tenho um consumo de energia menor. Se eu vou empurrar uma coisa assim, ó, eu vou ter um consumo de energia maior. Que eu vou ter na prática, se a gente fosse fazer a composição das forças, teria uma força gravitacional fazendo executando um trabalho contrário, né? Então a gente teria ali no somatório dos trabalhos, a gente teria o trabalho resultante. Na prática é isso aí que acontece, né? Então, trazendo um pouco do cosseno, já que o colega acabou citando. Deu para entender um pouquinho essa relação aqui? Já que a gente relacionou, só para entender a matemática, né? Vai que isso aqui cai na prova de matemática também, né? Porque no Enem tudo pode acontecer. Daqui a pouco ele pega uma questão de trigonometria e inventa de misturar com trabalho. Então, ó, tem ângulo, tem, enfim, uma série de relações aqui que dá para explorar. Tranquilo, gente? Dá para caminhar? Vamos fazer um exercício do Enem? Vamos então para o nosso exercício número 2 ali, tá, gente? Exercício número 2 ali do nosso material. Então, o exercício número 2, exercício do Enem, nos diz o seguinte. Deixa eu só apagar aqui, dar um espacito. Exercício número 2. Exercício do Enem. Para calcular a distância entre duas árvores representadas pelo ponto A e B, situados em margens opostas de um rio, foi escolhido um ponto C arbitrário na margem onde se localiza a árvore A. Então, o desenho ali é basicamente uma coisa assim, né? Tu tem o rio ali. Tu tem ali uma árvore no ponto B. Tu tem uma árvore no ponto A. Tu tem também um outro ponto C aqui. E aí ele complementa, né? As medidas necessárias foram formadas e os resultados obtidos foram os seguintes. Segmento AC de 70 metros. Então, segmento AC, a distância daqui até aqui, 70 metros. Depois ele me dá o ângulo. Olha ali ó, aquela simbologia interessante. Ó. BAC 62 graus. BAC 62 graus. O que quer dizer isso? Ó, BAC. Quer dizer que o ângulo que ele está falando está aqui no cantinho, no A. Pode ver que o chapéuzinho está no A. Então, a gente tem um ângulo aqui. Ó. Então, se a gente pegar essa medida aqui e ligar, a gente tem um ângulo de 62 graus aqui. Totalmente nesse cantinho. Depois, na sequência,
ACB. Então, ACB, chapeuzinho no C. Então, o ângulo está nesse outro canto. Tem o ângulo de 74. 74 graus. Sendo o cosseno... Aí ele me dá algumas referências ali, né? Só deixa eu ver aqui. Nosso chatzinho. Tem problema fazer aquela parte rapidinho. Para relembrar. Qual parte, Gabriel? Só agora tu me... Uma pergunta aí meio enviesada. Qual parte tu quer que tu faça rapidinho? Tá, beleza. Tá. Sendo o cosseno de 28, 0,88, então ele dá essa informação. Cosseno, né? Cosseno de 28. Seno de 74, 0,96. E seno de 44 graus, 0,70. Aí. Podemos afirmar que a distância entre as árvores é. Então, ele quer essa distância aqui. Chamar de X. Então, aqui, gente, olha só. Ele tem... Eu tenho medida conhecida e tenho dois ângulos. O que vocês acham? Tem coisa aí, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali alguns ângulos que foi dado ali para nós, e eles não acabam não fechando muito ali, né? A gente tem 62, 74, a gente tem 74 lá nos informes, né? A gente tem ângulo de 74, mas esses outros ângulos aqui a gente não tem eles aparentes. Então, o que acontece? A gente vai pegar e pode, daqui a pouco, como artifício, tentar achar esse ângulo aqui. É fácil de achar porque é só a gente considerar que a soma dos ângulos internos, vamos chamar isso aqui de θ, ela vai ser 180 graus. Então, se a gente pegasse, por exemplo, θ mais 74 graus mais 62 graus, isso tem que fechar no total de 180 graus. Isso aqui é a lei de formação dos ângulos internos ali, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Somando isso aqui, eu vou ter θ mais 7,4. Se eu somar 2 com 4 dá 6. E se eu somar 7 mais 6 dá 13. 136 graus igual a 180. Passo esse 136. Fica 180 menos 136. Aí aqui dá para fazer o cálculozinho aqui, ó. Tira 30 de 180, 130 de 180, sobra exatamente 50. 50 menos 6, 44. Então, o θ aqui ele deu exatamente 44. Então, o exercício, geralmente, quando ele me dá alguma coisa, ele dá uma pista, né, do que ele quer. Tá? Então, ele dá uma pista ali, geralmente, de algo que ele quer que a gente utilize. Tá? Então, aqui, já que a gente sabe que esse ângulo θ ele vale 44, agora a gente tem algo bem mais claro aqui para nós. Por quê? Se a gente considerar o ângulo de 74, ó, ele é oposto à medida x que eu quero saber. Então, eu tenho uma medida relacionada e o θ ele é oposto a 70, que é exatamente, ó, 44, 70. E aí eu tenho seno e seno. E aí, como a Caroline já cantou ali para nós ali no chat, é a lei dos cossenos que a gente vai utilizar. Porque a gente precisa o quê? Medida, ângulo oposto. Medida, ângulo oposto. Então já dava para sacar ali qual seria a nossa jogada. O 62 ele só entrou na jogada para que a gente fizesse esse cálculo da soma dos ângulos internos. E aquele 28 ali eu nem sei por que ele está ali. Tá? Então é só para complicar mesmo. Então, vamos lá. Vamos aplicar, então, a lei dos senos.
Então, como os valores foram dados, geralmente, quando aparecerem ângulos que não estão nos arcos notáveis, a prova vai fornecer para vocês, não precisam se preocupar. Na sequência, então a gente vai ter 70 como medida, seno do ângulo oposto, seno de 44. Medida x, seno do ângulo oposto, 74. Agora a gente substitui, mesma tática que a gente utilizou lá no primeiro momento. Vai ficar 70 dividido por seno de 44, que é 0,70, ou 0,7. Vou botar 0,70 aqui. Depois, na sequência, a gente vai ter x, seno de 74, 0,96. Dito isso, o que a gente pode fazer? Ó, vou usar uma manha aqui que vai facilitar bastante o nosso entendimento. Que é o quê? Eu vou passar esse que está dividindo o 0,96 e vai multiplicar do outro lado, mas isso aqui é uma tática proposital. Tá? 0,96 vezes 70, isso aqui tudo sobre 0,70. Por quê? Se a gente pegar e relacionar esses dois decimais aqui, ó, eles são proporcionais, eles têm o mesmo número de casas após a vírgula. Então, eu posso escrever eles como se fossem números inteiros. Então, aqui eu vou escrever como 96 vezes 70 dividido por 70. Olha só que barbada que ficou. Ó. Depois que eu peguei essa manha aqui, ó, transformei, aí eu deixei o 70 de propósito, não tirei o zero, eu só corto os 70, ó. Olha só. Bem. E aí nós temos o resultado. Ali, então, nós vamos ter o valor de x igual a 96 metros. Certo? Então, temos esse valor ali nas alternativas? Temos. Letra D. Letra D de dado. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Deem suas opiniões aí, abram seus coraçõezinhos apaixonados por lei dos senos e cossenos. Ó, Gabriel, pode explicar de novo porque seu zero na frente. De novo, ó. Sei quando a gente tem uma fração, tá? Vamos entender que isso aqui é aquelas ferramentas lá do nosso início de trajetória que são importantes a gente saber. Por exemplo, a gente tem 0,7 dividido por 1,23. Ó, a gente tem dois números decimais, aí eu botei propositalmente dois diferentes. Diferente daqui que eles têm o mesmo número de casas, aqui ele tem casas diferentes. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta uma casa para que ambos fiquem com o mesmo número de casas decimais. Logo, na sequência, a gente pode escrever esse número sem vírgula. Simplesmente, escreve ele sem vírgula. 70, no caso, o zero não vai contar, né? E aqui vai dar 123. Ou seja, eu vou trabalhar somente com números inteiros. Nesse caso, eu deixei o 70 aqui, ó, porque esse zero é facultativo, né? Eu deixei ele com duas casas de propósito, porque eu já vi o 96 com duas casas. Quando eu passei o 96, que estava dividindo, multiplicando, ele virou um numerador. Ele virou um numerador e o 70 virou um denominador. Logo, eu consigo fazer essa relação. Ó. Eu tenho duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Então, eu posso tirar essa vírgula porque ela é facultativa. E aí eu vou acabar ficando com dois números inteiros, mais fácil de trabalhar. Por consequência, nesse caso, o 70 de cima com o 70 de baixo acabou coincidindo e a gente simplificou. Certo? Deu para entender essa relação? Pergunta da Isadora. Show. Gabriel, mas acho que eu ia me perder no começo. Eu utilizaria a lei do seno, mas colocaria o 62. O 62... Tá, é aí que tá o Gabriel. Tá, tu colocaria o 62, mas tu vai ver que nas opções de substituição que eles deram, não tem 62. Então, tu já iria abandonar essa hipótese do 62.
né? E tu iria tentar, vamos, entre aspas, tentar, porque tu viu dois ângulos aqui. Mas aí tu ia olhar na substituição, não tem 62. Então tu teria que pensar num plano B. Qual seria o meu plano B? Ah, então se não é lei dos senos, eu tenho quase certeza que é lei dos senos. Mas se não é esse com esse, então só pode ser esse com esse. Aí que vem a hipótese de achar o 44 lá em cima. Tá certo, Gabriel? Pensando um pouco como talvez ali na situação de prova tu pensaria. Então tem que ser que nem o Sherlock Holmes. Tem que pegar os ganchos ali, né, as possibilidades, as pistas para poder chegar no resultado. Beleza, gente. Então, deixa eu ver como é que está o nosso tempo. O tempo tá bom. Então, aqui um exemplo de aplicação de lei dos senos, tá? A gente vai ter outros exercícios ali, eu naturalmente não vou fazer eles agora, porque eu quero entrar em geometria já. Enfim, começar a falar sobre isso, que toma um tempinho, e é importante também. Então, deem uma pincelada, né? Não é muito comum cair, né? Apesar de ter uma questão do Enem aqui sobre isso, não é comum cair no Enem, lei dos senos e cossenos. Mas como já caiu, tem que estar preparado. Então, é uma ferramenta que tu tem que focar aí, pelo menos a parte de razões trigonométricas. E essa parte tu tem que ter ela bem fresquinha na mente para poder estar preparado para a prova do Enem. Beleza? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Então, gente, dito isso, a gente fecha aqui e começa a entrar no universo das geometrias aí. Geometria plana. Aí na próxima aula a gente vai ver espacial também. Enfim. É uma parte bem importante aí. É uma parte que, dependendo da questão, ela acaba gerando uma tri mais alta, uma tri média, uma tri baixa. Tudo vai depender do nível que a questão vem. Mas pensando de uma maneira global, é um assunto que acaba tendo uma série de questões. Tem bastante questão de geometria, cai muito, né? Depois de razões e proporções, é um dos assuntos que mais caem. Mas é aquele que tu vai ter o diferencial, né? Tu vai levantar a tua tri em alguns aspectos lá na razão e proporção, porque tem muita regra de três, tem muita porcentagem, aquela coisa toda, tu vai fazer um continho aqui, um continho ali, tu acerta. Tu vai levantar a tua tri na questão de estatística básica, tá? Enfim, tu vai fazer esse caminho aí. A gente vai acabar vendo também no revisão esses assuntos que são mais de fechamento aí. Depois, na sequência, a gente vai ter a geometria. O que é isso aí? É a perfumaria, o acabamento. Então, tu vai pegar uma questão de geometria, vai trabalhar ela, né? Fácil, médio, difícil, que vai ser o quê? Aquele up. Tu vai ter a base, tu construiu a base da tua tri. Tu vai ter o upgrade, que é essas questõezinhas de médio ou de difícil acesso para a grande maioria. Mas vocês estão estudando, então a ideia é que a gente consiga desenvolvê-las. Ok, gente? Então, vamos puxar. E qualquer dúvida, né? Vocês sabem que tem que utilizar ali as nossas ferramentas ali virtuais para perguntar, gente. Porque eu sempre acabo trazendo esse material para nós trabalharmos em aula e para vocês tentarem também desenvolver os exercícios em casa. Então, na medida do possível, vocês podem ir perguntando. Na sequência, vamos falar de geometria. Pergunta da Carolina. Cai, quantas questões mais ou menos na geometria do Enem? Daria para colocar aí nessa conta. Chutaria umas 5 questões, mais ou menos. Então, umas 4 a 5 questões pegando. Porque às vezes cai misturada com outro assunto, né? Então, eu jogaria mais ou menos nesse patamar. Tá? Não cai na mesma proporção do que razões e proporções, mas ela acaba caindo bastante. Então, pense mais ou menos nessa proporção aí. Dito isso, vamos lá. Geometria plana. Então, nessa parte de geometria plana, nós vamos ter
basicamente, o estudo das figuras planas, daquelas mais clássicas que não caem coisas muito complicadas, caem sempre as mesmas figuras. Mas aqui, via de regra, o que a gente vai ter que saber? O que a gente vai ter como ferramenta principal? Calcular as áreas, perímetros, segmentos de reta, e colocaria também aí comprimento de circunferência. Comprimentos. Então, pensando aí uma relação mais coloquial. Então, esses seriam os parâmetros que a gente teria que ter aqui quando vai estudar geometria. Aí, pegando as figuras mais básicas, tá? A gente vai ter algumas figuras que são de praxe, que a gente vai ter que ter esse conhecimento. As figuras mais clássicas, até a gente acaba vendo no ensino fundamental muito. Aqui a gente teria acho que é isso, mas vou tentar. E o hexágono. Então tá aí. Então a gente tem algumas figuras que acabam sempre aparecendo aí. Então a gente tem o triângulo, os triângulos. Então aqui a gente tem a classe dos triângulos. Aqui nós temos os quadriláteros. Aqui a gente tem o círculo. E aqui nós temos outros polígonos, que no caso o pentágono. E o hexágono. Então aí a gente tem as subclassificações, né? Aí a gente vai ter, nesse caso aqui específico, a gente vai ter um recorte por equilátero. E para um triângulo retângulo qualquer. Aqui nós vamos ter o quadrado, né? O famoso quadrado. Retângulo. Trapézio. Paralelogramo e o losango. Então tá aí. Então esses aí são as figuras que mais aparecem aí no nosso universo de questões. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Eu sempre gosto de botar um asterisco, né? Esse cara aqui é um cara que geralmente a gente tem que ter uma atenção especial para ele. Esse aqui, ó, porque ele tem a fórmula diferentona, né? Esse aqui e esse daqui, ele tem uma lei de formação diferenciada. E esses dois aqui. Tá? Eu vou botar um asterisco azul do pentágono, porque o pentágono não é muito comum ele cair. E o pentágono, quando a gente vai falar de problemas envolvendo ele acaba sendo uma figura que ela é decomposta, né? A gente acaba decompondo ele a partir de outra figura, geralmente ou um quadrilátero ou um triângulo. Tá? Então,
Qualquer uma das figuras aqui que a gente tem, a gente pode decompor elas, ou seja, traçar retas e dividir elas em fatias. A gente pode fazer isso. Isso, inclusive, é uma tática interessante para alguns momentos. Nesse caso, o que a gente vai ter que tomar cuidado? A gente tem, no caso dos quadriláteros, a gente vai ter no quadrado e no retângulo a presença de diagonais, tá? Vou chamar de Dzinho aqui. Nós vamos ter as suas medidas de aresta. No caso do quadrado, as arestas são sempre o mesmo tamanho. No caso do retângulo, a gente vai ter medidas A e B, né? Medidas diferentes e paralelas, né? Então, se a gente pegar a medida A aqui de cima, vai ser a mesma aqui embaixo. Paralelamente, o B vai ser o mesmo aqui. A gente vai ter o losango, que vai ter esse recorte de ter duas diagonais, ou seja, uma diagonal maior e uma diagonal menor, ou seja, um Dzão e um Dzinho, né? Ela vai ter duas diagonais. E, igualmente ao quadrado, ela vai ter medidas iguais, tá? Ela vai ter aresta valendo A, ó, mesma medida. Então, tanto o quadrado quanto o losango, eles têm o mesmo tamanho de aresta, são iguais. Todas as arestas são iguais. O que varia é o tamanho da diagonal. Enquanto aqui ela é uma figura regular, onde as duas diagonais vão ser iguais, aqui as diagonais são diferentes. Essa é a única diferença. Aqui no trapézio, o que a gente tem que tomar cuidado? O trapézio, geralmente, ele vem o quê? Com uma base menor, Bzinho, e uma base maior, Bzão. E a sua altura relativa aqui, né? H, que a gente chama geralmente de H. Pode ser por dentro ou por fora. E aí temos essa relação. O paralelograma, ele vai seguir a mesma lei do retângulo. Então, ele vai ter uma altura, né? E ele vai ter uma base. Vou até fazer com a mesma letra aqui para ficar bonitinho. B aqui, H aqui. Que aí fica padrão. Tá? Só que nesse caso do paralelogramo, por ser uma figura oblíqua, ela não é um caso reto, é um caso oblíquo, inclinado, a altura dela é relativa, é sempre perpendicular à base. Então é sempre perpendicular. Ó. Então, a gente nunca vai pegar a altura do paralelogramo assim, ó. Sempre perpendicular. A gente pega o bico dele e mede de cima a baixo. Tranquilo aí, gente? Isso aí, um resuminho. Vamos para os triângulos, que eu falei dos quadriláteros. Os triângulos, eles, aqui no caso do equilátero, ele vai ter como característica, ele vai ter uma altura, H, e vai ter todas as medidas iguais, as arestas iguais, chamar de A. E no triângulo aqui, que nesse caso eu vou trabalhar com retângulo, a gente vai ter uma base B e uma altura H. Tá? Então, essas vão ser as medidas principais aí. Eventualmente, a gente vai trabalhar com a hipotenusa, eventualmente, mas vai depender do problema que é proposto para nós. No pentágono, a gente tem uma relação onde as diagonais, quando elas se encontram, elas formam outras figuras, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, fazendo um fatiamento, a gente vai ter um paralelogramo aqui, ó, e a gente vai ter outros triângulos aqui, ó. Triângulo T, triângulo T, triângulo T e paralelogramo aqui, ó. Paralelogramo. Então, por fatiamento, a gente consegue daqui a pouco chegar no valor relativo à área de um pentágono. Círculo, o que ele vai ter de característica? O raio, R, que é sempre a medida do centro até a borda, né? E se a gente pegar duas vezes esse raio, essa seria a medida de uma extremidade à outra, central, a gente vai ter o diâmetro D, que é duas vezes o raio. E a gente vai ter como medida do hexágono. O hexágono ele vai ter uma característica interessante. Se nós traçarmos as diagonais principais dele, cada um desses triângulos aqui são equiláteros. Certo? Então, essa aqui é a característica muito interessante do hexágono. Os triângulos que compõem essa figura, se a gente fizer o fatiamento a partir das suas diagonais, vão ser todos triângulos equiláteros. Tá? Então, a gente pode tomar como uma verdade que esta aresta vai ser A,
E esses segmentos, ó, até a metade da figura, quando forma o triângulo, também vão ter medida A. Logo, a gente pode dizer que a diagonal completa vai ter medida 2A, né? Há um pedacinho A aqui, um pedacinho A aqui. Pode ser útil essa informação, para a gente poder resolver algum tipo de exercício. Certo até aí, gente? Alguma dúvida com relação ao que eu expliquei em termos de medidas internas? Sim? Não? Então, uma das coisas que é mais difícil na geometria é identificar as coisas, né? Então, é importante a gente ter essa noção de onde fica cada elemento para a gente poder ter esse estudo. A partir daqui, agora nós vamos começar a trabalhar direto no exercício, porque não tem como a gente perder muito tempo. A gente tem que pegar o exercício e trabalhar ele para ver como, de fato, eles acontecem. Então, é uma coisa importante a gente trabalhar essas relações. No nosso material, nós temos as fórmulas ali, as relações que cada uma das figuras carrega, tá? Tá bem completo ali o material. Então, a gente vai trabalhar essas perspectivas aí. Tá? Então, devagarinho aí para a gente poder chegar ao longe. Vamos pegar a questão número 1 ali para fazer. Questão número 1, a questão da URGS, mas vai servir para o Enem, porque já caiu uma questão similar no Enem também. Vamos lá, questão número 1. Para estimar a profundidade de um poço com 1,10 metros de largura, uma pessoa cujos olhos estão a 1,60 m do chão posiciona-se a 0,50 metros de sua borda. Desta forma, a borda do poço esconde exatamente seu fundo, como mostra a figura. Ele dá ali uma relação ali entre a altura do poço e a altura da pessoa. E depois ele complementa. E as medidas, é lógico. Com os dados acima, a pessoa conclui que a profundidade do poço é... bom, gente, fazendo um insight antes de fazer a questão. Essa questão, ela trata de semelhança de triângulos, tá? Basicamente, como é que funciona a semelhança de triângulos? Nós vamos ter um triângulo menor sendo comparado, né, com um triângulo maior. O que os torna semelhante? Algumas características, né? E geralmente é o formato, geralmente é o ângulo. Então, a gente vai acabar associando. Ó. Então, por exemplo, esses dois triângulos são triângulos retângulos, tá? E aí eles provavelmente vão ter uma associação. Vamos supor que que associa eles é este ângulozinho aqui. Ó, vou pintar de vermelho. Esse ângulo ele é o mesmo. A única diferença é que esse aqui é um triângulo maior. Então, se, por exemplo, a gente tem uma medida de 2 centímetros aqui para 3 centímetros embaixo, a gente pode dizer que aqui a gente pode ter 10 centímetros e x centímetros. E como é que a gente faz para descobrir então, essa medida? A partir da semelhança de triângulos e a partir da relação que essas medidas acabam associando umas com as outras. Por exemplo, a gente vai pegar, ó, essa medida que ela é a altura, ela é semelhante à altura maior. Então, a gente vai dizer que 2 está para 10, ou seja, como se fosse uma fração associando as duas medidas. Medida menor com medida maior. Então, uma razão. Agora, a gente faz o mesmo caminho. 3 está para x. Sempre na mesma ordem, tá, gente? A gente não pode inverter, porque essa relação ela é diretamente proporcional. Então, quando tu sai do menor para o maior, na segunda medida tu tem que sair do menor para o maior. Tu pode fazer o contrário? Pode fazer. Então, tu pode pegar do maior para o menor, do maior para o menor. Qual seria a vantagem de pegar do maior para o menor? O x ele vai ficar no numerador. Né? Então, a gente pode, por exemplo, pegar isso como estratégia. Ó. Interessante. Ó. Então, ó, do maior para o menor, 10 está para 2. E do maior para o menor, x está para 3. Fechou.
Então, tu acabou criando uma possibilidade de cálculo de uma forma mais interessante. Então, aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso dividir o 10 por 2. Então, eu vou ficar com 5, né? E aí, naturalmente, eu posso pegar esse 3 já na sequência e passar ele multiplicando. Vai ficar 3 vezes 5. Logo, a nossa resposta aqui vai ser 15. 15 centímetros. Então, vejam que a medida ela acabou aumentando diretamente proporcional, no caso. Ó, porque se a gente for pensar, pegar o valor para chegar a 15, para chegar a 10, o mesmo multiplicador foi utilizado, porque é proporcional. Então, por exemplo, para que o 2 vire um 10, eu tenho que multiplicar por 5. Para que o 3 vire um 15, eu tenho que também multiplicar por 5. Então, vejam que essas medidas aqui, elas são 5 vezes maiores do que essa versão menor aqui. Então, isso é diretamente proporcional. Tranquilo, gente? Então, essa parte de semelhança, vocês conseguiram pegar a mecânica de como funciona? Perfeito. Então, na questão, é uma associação similar. Tá? Na verdade, ele fala sobre medidas ali, mas na prática, o corpo do homizinho ali, os segmentos de reta, acabam formando triângulos. Né? Então, os triângulos semelhantes. Então, a gente vai ter lá o buraco. A gente vai ter o cara lá na beiradinha do buraco. E ele vai estar olhando lá para o fundo do buraco. Aí. Então, vamos pegar as medidas do cara. Ele tem 1,60 m e está a 50 centímetros do buraco. 1,60 m e está a 0,50 em metros. Aí, do buraco. Depois, na sequência, ele me dá a largura do buraco. Então, aqui a largura é de 1,10 m. Logo, por paralelismo, eu consigo enxergar aqui embaixo também, 1,10 m. Logo, ele quer saber a altura desse poço, né? Então, a altura desse poço é exatamente esse segmento aqui, né? Essa é a medida da bordinha aqui até o fundo do poço. Então, vamos fazer essa associação. Ó. A gente, inclusive, pode fazer um esboço de um triângulo, ó, um triângulo maior, que seria esse triângulo do poço, e um triângulozinho menor, que seria representado pela altura do cidadão ali. 60, 0,50, x e 1 e 10. Então, nós temos essas proporções aí. Logo, agora a gente pode utilizar essa relação, a mesma relação que a gente utilizou nesse exercício aqui, a gente pode utilizar ali. Então, por exemplo, altura com altura. Então, x está para 1,60 m, assim como 1,10 está para 1,50 m. 1,10 está para 0,50 m. Ó, gente, então, de novo, aquela tática das frações dos números decimais. Ó. Por que eu mantive os zeros facultativos ali? Nesse caso especial, não precisa manter. Tá? Por quê? Porque esse zero facultativo, ele aparece zero aqui embaixo também. Ó. E nesse aqui também vai aparecer. Ó. Mas esse aqui vai ser irrelevante, mas a gente vai tirar ele. Eu não preciso do zero aí. Porque tirando o zero do numerador e do denominador, eu ainda mantenho uma casa decimal para cada um. Então, ele é proporcional. Eu posso escrever esse número como um inteiro. Ó. Escrevendo esse número como um inteiro, ele ficaria como? X dividido por 1,6 igual a 11 quintos. Ó, então, ele é um inteiro agora. Na sequência, a gente passa 1,60 para o lado oposto, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar 11 vezes 1,6 dividido por 5. Então, beleza, tá aí
o nosso cenário, nós vamos ter uma multiplicação e uma divisão de decimais aí, tá? Então vamos pegar o 11 vezes 1,6. Se a gente pegasse esse 11 e imaginasse que ele fosse um 10, esse 1,6 viraria um 16. Não sei se vocês concordam com isso. Se ao invés de 11 fosse 10. Eu teria exatamente 16, é como se fosse dinheiro. R$1,60 vezes 10 daria R$16. Como é vezes 11, é só eu pensar o R$16 mais R$1,60. Vai dar 17,60. Então, aqui na sequência, a gente já tem, continuando aqui em cima, né? Nós teríamos x igual a 17,60 dividido por 5. E aí, gente, a gente pode utilizar até de um olhar mais uma visualização um pouco mais ampla, que aqui a gente vai acabar tendo 5 cabendo dentro do 17 3 vezes. Temos como eliminar algumas alternativas? Temos. Por exemplo, a gente pode eliminar a A, que ela é 2,82, como cabe 3 vezes aqui dentro, e é uma divisão com o resto. Então, vai dar 3, alguma coisa. Então, o que for 2,82, que é a letra A, e B, que é 3, não entra, porque não é exatamente 3. Para que isso fosse 3, teria que ser um 15, redondinho aqui em cima. Então, a A e a B já dá para arriscar. O que a gente tem agora para fazer? Vamos dividir esse número para descobrir qual é a resposta certa, se é a C, a D ou a E, tá certo? Então, vamos para essa divisão. Então, vai ter 17,6 dividido por 5. A gente vai ter o quê? Uma divisão de números decimais. Tem que acrescentar a casa decimal no 5. Ó, agora os dois estão com a mesma casa decimal, mesma proporção. Agora tu tira as vírgulas. 1,76 dividido por 50. Fechou? Agora tu tá trabalhando só com o número inteiro. Na sequência, a gente pega de ver quantas vezes cabe. Vai caber naturalmente aqui dentro do 176, vai caber 3 vezes. Dá 150. O nosso resto vai ser exatamente 26. 26 é o nosso resto. Vírgula. Coloca vírgula, coloca um zero. Agora nós vamos ter 260. Então, 260 cabe 5 vezes. 250. Né? Então, aqui vai dar resto 10. Precisa continuar fazendo a conta aí, gente? O que vocês acham? Não precisa, né? Porque a casa dos décimos já nos diz qual é a resposta. Então, a única resposta possível vai ser a letra D. Né? Aqui vai ser x igual a 3,52 metros. Letra D. Então, por aproximação. Chegou ali, já chegou na casa dos décimos. A casa dos décimos era diferente das 3 opções que tínhamos. Então, já matamos essa questão de forma tranquila. O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio, difícil? Creio que talvez o grande complicador para quem fez essa questão no vestibular em questão foi os números decimais. Então, muita gente tem dificuldade realmente de trabalhar com decimais. A gente está trabalhando com decimal faz um bom tempo, né? Fácil, a gente já tinha feito. Talvez a gente já tinha feito, né? Não lembro. Agora vamos para a número 2, que é a questão do Enem. Agora vamos para a questão do Enem. Vejam a diferença, né? Até que esse enunciado da URGS está grandinho, mas aqui o do Enem ele está mais ou menos do mesmo tamanho. Então, não foge tanto da nossa lógica. Então, fizemos a questão número 1 aqui. Questão número 1 feita com sucesso. Agora nós vamos fazer a questão número 2. Número 2, deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Ainda estamos bem. Questão número 2. Deixa eu ver. Beleza. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros.
Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é. Então, gente, temos uma outra questão de semelhança de triângulos aí, tá? Então, mais uma questão dentro desse mesmo cenário aí. Vou apagar esse cantinho aqui. E aí, gente, como ele não traz uma figura desenhada de forma efetiva, a gente tem que ler e imaginar isso, né? A gente tem que descrever essa relação. Então, ali, ele afirma que a rampa tem, na sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros. Então, essa rampa ela é assim, né? Formato triangular, e na sua altura mais elevada, 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que deslocou 3,2 metros. Então, ele deslocou 3,2 metros. Então, vamos pensar que o paciente estava aqui e chegou até aqui. Aqui. E alcançou uma altura de 0,8, tá? Uma altura de 0,8. Então, a altura que ele alcançou nesse ponto aqui, ela é de 0,8 metros. Depois ele complementa. Ele quer saber a distância em metros que ele ainda deve caminhar. Então, vai ser esse trajeto aqui, ó. Daqui até aqui, esse ponto. Então, isso aqui vai ser a nossa incógnita. Ele quer saber esse tamanhozinho ali, quanto ele precisa caminhar para chegar lá no topo. Tá? Então, essas foram as relações. Se a gente observar, parece que tem um triângulo pequeno dentro de um triângulo grande. Isso também é semelhança de triângulos. O que a gente faz para poder compreender melhor? A gente separa essa figura. Eu sempre gosto de separar ela. É como se eu desmontasse. Então, eu teria um triângulo menorzinho, que ele teria 3,2 aqui em cima e teria 0,8 na sua altura. Então, tá aí o triângulo menorzinho. Eles são semelhantes. Agora, o triângulo grande, que é a grande rampa, vai ter 2,2 aqui. E aí, nós vamos ter que ter uma medida aqui, ó. Né? A gente vai ter que ter uma medida aqui. E essa medida dá para a gente fazer uma composição, ó. Uma composição bem interessante. Ó. Olha só a lógica que eu vou utilizar. Como essa medida ela é 3,2 até esse pedaço e x daqui até o topo, a gente pode dizer que quando falamos da medida completa, ou seja, do início até o fim, é 3,2 mais x. O que vocês acham dessa afirmação? É verdadeira ou é falsa? Pensando de uma maneira lógica. O Gabriel veio. A Carolina veio também. Então é verdadeira. Eu pensei numa questão métrica, né? Daqui até aqui eu conheço, tá, mas eu não conheço até aqui. Mas eu sei que se eu somar os dois tem que dar mesmo o total. Né? Total e depois diminuir. Também é uma outra possibilidade. A Carolina trouxe uma outra perspectiva. Essas perspectivas, né, elas são mais assim, ó, perfumaria. Eu gosto de dizer que é uma perfumaria porque ela depende muito do gosto pessoal de cada um, né, ou da percepção que cada um tem. Então a gente poderia também caminhar para esse caminho, tá corretíssimo, a gente pode utilizar também, né, a possibilidade de calcular essa medida completa e depois diminuir 3,2 da medida completa. Tá? Então é uma possibilidade. Vamos seguir então pensando nessas hipóteses. As duas vão dar o mesmo valor, vão chegar no mesmo resultado final. Então, de novo, vamos fazer aquela associação ó, do maior para o menor. Do maior para o menor, se a incógnita está no maior, é mais negócio para nós. Então,
Então, esse aqui nós vamos associar com esse. Então, 3,2 mais x está para 3,2. E 2,2 está para 0,8. Então, de novo, gente, a gente tem a mesma relação aí no que diz respeito aos números inteiros. A gente pode fazer essa adequação aqui das frações e aí, naturalmente, já trabalhar essa mudança aqui, passar esse 3,2 para o lado de lá. Então, nós vamos ter o quê? 3,2 mais x igual a 22 dividido por 8 vezes o 3,2 que tinha passado lá na sequência. Sor, dá para cortar aqui, ó, 3,2, 3,2? Não, não dá para cortar. Por que não dá para cortar? Tem um sinal de mais aqui. E aqui a gente tem um sinal de vezes. Se fosse vezes com vezes, daria para cortar. Se fosse mais com mais, daria para cortar. Mas nesse caso não dá. Então a gente tem que fazer o quê? Primeiro resolver aquela parte lá na frente. Então vamos resolver aquela parada lá. Dá para simplificar a fração 22 oitavos, porque são dois números que são pares. Então, ó, se tu quiser facilitar aqui, ó, por 2 e por 2, eu vou ter números pequenos. Eu vou ter 3,2 mais x igual a 11 quartos vezes 3,2. Ó, aí o 11, ele é um número interessante, porque a gente acabou de trabalhar o 11 lá naquela relação do exercício anterior. Imagina que ele é 10. Se ele for 10, 10 vezes 3,2, ou R$ 3,20, vai dar R$ 32. Se ele é 11, é R$ 32 mais 3,20. 32 mais 3,20 dá 35,20. Então a gente vai ter 3,2 mais x igual a 35,2 dividido por 4. Agora a gente pode dividir esse valor, né? Vamos dividir esse valor, fazer uma divisão. Então, como a gente fez no exercício anterior. Então, de novo, mesmo esquema. Tenho casa após a vírgula aqui, acrescento zero, escrevo sem zero. Então, vai ficar 352 dividido por 40. Então, aqui vai caber quantas vezes? Se fosse vezes 10, daria 400. Né? Então, vai ter que ser vezes 9, dá 36. Passa. Então, vai ter que ser vezes 8. Né? Dá 3,320. Menos. Sobra 32. Aí o 32, bota lá, vírgula. Bota o zero, aí fecha certinho. 320, vai dar 8. 8,8. 320, resto zero. Então, deu 3,2 mais x igual a 8,8. Passa esse 3,2, vai mudar o sinal dele. 8,8 menos 3,2. Pensa em dinheiro, ó. Tenho 80 centavos menos 20 centavos, sobra 60 centavos. R$8 menos R$3, R$5. 5,6 metros. Tem essa resposta sim, letra D. Letra D de dado. Certo, gente? O que vocês acharam dessa questão agora? Beleza. Então, questãozinha do Enem. Então, e aí a gente tem que considerar aí, vamos considerar o cenário da colega, já que ela trouxe, é interessante a gente debater. Então, se fosse fazer como a Carolina fez, ela iria escolher a opção de fazer o total, né? Então, daria 3,2 e o 0,8 aqui. O triângulo maior eu chamaria de Y, vamos chamar de Y essa medida total aqui, ó. Y, e vamos ter a altura de 2,2. E aí a gente aplicaria essa mesma relação. Então, daria Y, que está para 3,2, igual a 2,2, que está para 0,8.
E aí seguiria aquela mesma lógica, né? Poderia arrumar essa fração, simplificar ela, né? Ela ficaria, já vou botar ela simplificada. Y igual a 11 quartos vezes o 3,2. Tá? E aí aqui a gente chegaria no valor de... o mesmo valor aqui de 8,8. O Y valeria 8,8. E aí depois só fazer uma segunda conta, né? Fazer uma segunda conta aqui. Estou botando os valores direto, né? Não estou considerando essas contas que eu já fiz. Então, 8,8 já... O que eu fiz? Multipliquei por 11. Ó, cheguei no 35,2. Depois dividi por 4. Cheguei no 8,8. Fiz todos esses cálculos aí. Cheguei aqui. E então, no final, eu teria que fazer o quê? O Y menos o X. Né? Então, que daria ali o mesmo valor que eu achei, que é 5,6. Então, só para entender a lógica que a colega sugeriu aí, que também daria certo, né? Ela, ao invés de fazer já no corpo da questão que nem eu fiz, ela faria em duas partes. Dá o mesmo resultado. Certo, gente? Então, 12:01, né? Não tem como fazer... Deixa eu ver aqui que eu me perdi na pergunta. Vamos lá. Pergunta. Não entendi o 35. Bom, a pergunta do Gabriel. Não entendeu o 35,2. 35,2, Gabriel, ele vem desse produto aqui, ó. 11 vezes 32. Tá? A gente faz esse produto 11 vezes 32, ele dá esse 35,2. Tá bom? Só que eu fiz ali de cabeça, né? Fiz ali pensei eu pensei em 10 primeiro, né? 11, ou em vez de 11, eu pensei em 10. Quando eu multiplico qualquer número decimal por 10, é como se a vírgula dele pulasse para frente. Ó, daí ficaria 32. Multipliquei por 10, a vírgula pula e vira um 32. Como é por 11, o que eu vou fazer? Pega esse 32 e acrescenta mais 3,2. Só soma. E aí dá 35,2. Depois ali eu dividi por 4 e chegamos no 8,8. Respondendo a outra pergunta, João Vitor perguntou se cai proporcionalidade. Pode cair proporcionalidade. Isso que a gente trabalhou é proporcionalidade. Né? É que a palavra proporcionalidade ela é muito... Eu não perguntei isso, eu só percebi que cai na proporcionalidade. A gente aprendeu isso lá no início do ano. Sim, claro. E vocês percebam que a gente está falando de figura plana e estamos trabalhando razões e proporções. Por isso que eu digo que é a parte mais importante, né? Cai bastante, mesmo que diretamente ou indiretamente ela cai. Depois a outra pergunta ali do Gabriel, não tem como fazer por regra de 3. Na verdade, o que a gente faz aqui é uma regra de 3, Gabriel. Tanto faz o modelo que a gente está fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é análogo à regra de 3. É análogo, a mesma coisa. Então, se a gente fosse fazer por regra de 3, seria pegar o exemplo aqui da Caroline, que está mais limpo. Seria y, que está para 2,2, e 3,2, que está para 0,8. Se a gente fosse fazer por regra de 3, porque a regra de 3, na verdade, ela nasce disso aqui. É criado esse diagrama, enfim, essa forma de escrever, mas ela é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Eu até, inclusive, tinha explicado isso aí lá no início lá da caminhada, a gente estudou regra de 3. Certo, gente? Então, respondidas as perguntas do chat, respondidas as perguntas do áudio, foi um prazer estar com vocês. E na próxima aula nós vamos já fazer exercícios relativos à área e perímetro, enfim, medidas mais duras aí dentro da geometria. E também, na sequência, nós vamos estudar já a parte de espacial na próxima aula, certo? Então, um forte abraço e tchau!